Boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração. Estamos dando início ao nosso ESD online, programação feita, baseada no Guia para Estudo da Doutrina Espírita, um projeto que a nossa Sociedade Espírita editou e que divulga. Teremos hoje o estudo do capítulo 7, o povoamento da Terra, que será feito pela nossa companheira Aniuska Medeiros, que ela possa nos passar, nesse primeiro módulo, tudo aquilo que nós precisamos aprender sobre este assunto. Para darmos início, vamos fazer a nossa prece, como sempre, rogando a Jesus que nos abençoe, que abençoe a nossa programação do estudo sistematizado da doutrina, que tanto tem nos ajudado a compreender a nossa codificação, legado do nosso Allan Kardec a toda a humanidade, onde nós estudamos a doutrina dos espíritos de uma forma muito mais fácil de aprender. Então, Jesus, abençoa mais um estudo da nossa programação. Fica em nossos corações hoje e sempre. Boa noite. Eu vou começar a projetar aqui os slides para a gente iniciar. Então, hoje nós estamos na aula 17, o povoamento da Terra, e vamos começar com uma frase da Gênese, de Allan Kardec na Gênese, no primeiro capítulo, lá no item 16, onde Kardec escreve o seguinte: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. E esse capítulo ilustra bastante bem isso, nós vamos ver ao longo da apresentação. Então, aqui a bibliografia, que consta no Guia para Estudo da Doutrina Espírita, que é o roteiro que nós utilizamos para o nosso estudo sistematizado, onde nós temos hoje os textos de O Livro dos Espíritos, das questões 43 a 49, Formação dos Seres Vivos, também questões 50 e 51, Povoamento da Terra, Adão, a diversidade das raças humanas, que são as questões 52 a 54, e as considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, questão 59. Talvez nós não avancemos hoje nesses dois últimos itens do Livro dos Espíritos, porque eles fazem parte da aula que vem, da aula 18. E aí talvez nós precisemos explorá-los mais na aula 18, que é sobre a diversidade das raças humanas. Também temos a Gênese, que fala da formação primária dos seres vivos, capítulo 10, itens 1 a 15, geração espontânea, período pós-diluviano atual, nascimento do homem, revoluções gerais ou parciais, idade das montanhas, dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros, crescimento ou diminuição do volume da Terra. E a hipótese sobre a origem do corpo humano, a raça adâmica e os 6 dias. Tentaremos apresentar todos eles hoje, lembrando que, se não for possível, a gente avança na aula seguinte, porque os itens são bastante parecidos. E em obras póstumas, nós temos Profissão de Fé Espírita Raciocinada, Criação. Então, dito isso, vamos dar sequência aqui
ao estudo propriamente dito. Então, o objetivo desse estudo de hoje, que se intitula O Povoamento da Terra, objetivo geral, compreender como se deu o povoamento da Terra. É isso que a gente espera que vocês entendam ao fim da aula. Mais especificamente, entender a origem da vida na Terra, compreender o surgimento da espécie humana e explicar a diversidade das raças humanas, o que provavelmente nós faremos na semana que vem. Vamos seguir. E aí, algumas questões para ajudar o nosso pensamento sobre a origem da vida na Terra. Como surgiu a vida na Terra? Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Compreende-se que existiu um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados? Ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares? Kardec faz essas questões lá na Gênese, no item da formação primária dos seres vivos. Sempre que vocês quiserem saber de onde de qual parte do guia, eu coloquei aqui no rodapé, finalzinho, de qual parte é. Vai ficar mais fácil de identificar para reler. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já deu uma primeira lida nesse item, da aula 17, mas vai ficar mais fácil pesquisar no futuro. E aí é aquela famosa pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na realidade, é mais ou menos isso que a gente está querendo saber, né? Como é que surgiu, como é que surgiram os primeiros indivíduos? Então, é mais ou menos isso. Eu coloquei lá a figurinha para ilustrar. E aí, tentando responder, como surgiu a vida na Terra? Antes da revelação espírita, as respostas a essas e outras perguntas eram dadas pelos textos religiosos. No cristianismo, as únicas explicações eram apresentadas pelo livro A Gênese, do Velho Testamento. Está lá o primeiro livro do Velho Testamento. Primeiro? Não sei, acho que não é o primeiro, não. Mas é a Gênese do Velho Testamento. Aqueles que se atreviam a questionar a Gênese mosaica formulavam os seus sistemas, baseados em observações incompletas, como o da teoria da geração espontânea que a gente vai ver. No Moisés, em a Gênese, no Velho Testamento, está lá escrito, disse mais, produz a terra a erva verde, que traz a semente, árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contém em si mesmas as suas sementes para reproduzirem na terra. E assim se fez. A terra, então, produziu a erva verde, que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, e árvores frutíferas, que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Disse Deus ainda, produzam as águas animais vivos que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus, então, criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento que as águas produziam, cada um de uma espécie. E criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. E viu que estava bom. E os abençoou, dizendo, crescei, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Também disse Deus, produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos, tem um erro, e os animais selvagens em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Diz em seguida, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus, então, criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominais sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, e ainda tem aqui um pedacinho, disse Deus ainda, dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. E dei-as a todos os animais da terra, todos os pássaros do céu, tudo que se move na terra, e o que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito, eram todas muito boas, e da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Então, essa era a explicação que perdurou por muito tempo sobre o povoamento da terra. Deus, em 6 dias, pois que ele descansou, no segundo texto, no 7º, ele foi colocando um a um os elementos, seres vivos, na terra, finalizando com o ser humano. Muitos que não eram religiosos questionavam essas informações, mas também não tinham muitas outras informações mais claras para substituí-las, não. As informações que surgiam eram incompletas, baseadas no empirismo, na observação. E aí, uma das principais era a teoria da geração espontânea, a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que dizia que os seres vivos brotavam da terra aleatoriamente, ao acaso, eles surgiam. E parece hoje engraçado, né? Coisa de criança, você vê pela imagenzinha ali do pé de carneiro, né? Nascendo carneiro. Mas essa teoria, ela era defendida pelos que não se consideravam religiosos, se consideravam livres pensadores, e grandes nomes que tiveram grandes contribuições em outras áreas, eles acreditavam nisso. Por exemplo, Aristóteles não acreditava que Deus havia criado todos os seres em 6 dias, acreditava na teoria da geração espontânea, que esses seres eram gerados a partir de determinadas combinações mais inusitadas possíveis, né? Isaac Newton, ele mesmo, ele acreditava nisso, porque ele não era religioso, não como a religião da época apresentava, e ele queria uma explicação, e dado o fato de determinadas coisas, determinadas substâncias que eram amontoadas em um determinado canto e que fazia surgir determinados seres, criou-se uma teoria da geração espontânea ou a biogênese, que muitos também questionavam, que achavam que não podia ser assim, mas não tinha outra opção. Não tinha, até que algo aconteceu. Mas antes desse algo acontecer, deixa eu explicar rapidamente o que era essa teoria da geração espontânea, a biogênese. Era a crença de que certas formas de vida vegetal e animal surgiam automaticamente da matéria orgânica, da matéria inorgânica ou de alguma combinação de ambos. Essa teoria vigorou por muitos séculos, desde a antiguidade, embora seja uma hipótese que nunca poderia ser comprovada cientificamente, muitos acreditavam verificá-la por observação direta. A crença era de que se os itens corretos, digamos, cuecas suadas e trigo, fossem deixados em um recipiente, depois de um tempo, algum tipo de animal, digamos ratos, seria encontrado em seu lugar. Desse modo, podia-se sustentar que na carne decomposta, nos excrementos ou nas próprias entranhas do ser humano, várias formas de vida se deram por geração espontânea, ao invés de pensar que de alguma forma lá chegaram. Então, essa era a ideia que se tinha da formação dos seres vivos, tão incompleta e equivocada quanto a ideia dos 6 dias da criação. Mas aí, Allan Kardec tomou contato com os espíritos. E vocês lembram, a gente vai lembrar aqui alguns estudos anteriores, que, passado o período da curiosidade, que nós já estudamos, quando entramos no período do raciocínio da filosofia, principalmente com a atuação de Allan Kardec, providencial, Kardec começou a fazer questões, apresentar os espíritos, quando se identificou que quem fazia os fenômenos eram os gênios, ou os espíritos, ou a alma dos que aqui na Terra haviam vivido antes de morrer, e ele começou a indagar a esses espíritos e levar para eles questões que eram caras a todos os livros pensadores da época, questões relacionadas à vida, ao destino, ao ser. Então, uma dessas questões foi essa, da formação dos seres vivos. O Kardec perguntou:
quando a Terra começou a ser povoada? Aí os espíritos responderam. No começo, tudo era um caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar e apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então, já começavam a responder diferentemente daquela ideia da Gênese, de que Deus, daquele Deus antropomórfico, ele falou, façam-se as ervas apareceram, façam-se os animais, e foram aparecendo sucessivamente. Eles já respondem algo diferente do que o senso comum acreditava à época. E de onde vieram para a Terra os seres vivos? Essa é uma questão de magna importância, e Kardec levou os espíritos. Aí já estávamos no período do raciocínio da filosofia, para vocês relembrarem as aulas anteriores. E aí os espíritos responderam, a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálide e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie, ao surgimento de cada espécie. Os seres de cada uma delas se reuniram, então, e se multiplicaram. Então, os espíritos responderam isso. E onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Era a próxima pergunta óbvia, né? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em novo globo. E aí, Kardec pergunta, ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias as testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano, dos animais, não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. E aí eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Essa questão ela é complexa e precisa ser avaliada, porque quem lê essa questão apressadamente, principalmente quem não é espírita, que toma contato com o texto espírita, muitas das vezes questiona, mas como é que os espíritos falaram que existia geração espontânea, se hoje a ciência já provou que não existe geração espontânea? Allan Kardec acreditava na geração espontânea? Allan Kardec acompanhava o pensamento da época. Mas vejam só como os espíritos respondem. Quando ele pergunta, ainda há seres que nascem espontaneamente, como se de fato existissem seres que nascem espontaneamente, como lá o pé de carneiro, ou o rato que nasce da roupa suja? Aí eles dizem, sim, ainda há seres que nascem espontaneamente. Mas eles complementam, eles dizem assim, mas o germe primitivo já existia em estado latente, então não era espontâneo. Existia um ponto de partida. E por que os espíritos responderam? Não, Allan Kardec, não existe geração espontânea, não é nada disso. Porque a gente vai relembrar aqui outro estudo, caráter da revelação espírita. Lembram qual é o caráter da revelação espírita? Eu espero crer que vocês ainda lembrem dessa aula. A revelação espírita ela tem duplo caráter. Diferente das revelações anteriores, que eram só divinas, a revelação espírita ela tem duplo caráter. Ela participa da revelação divina, porque são os espíritos superiores, as vozes dos céus, que são os reveladores que vêm trazer a doutrina nova no momento certo, mas ela não abre mão, ela não prescinde do esforço humano. Então, a doutrina espírita ela participa da revelação divina e da revelação humana, porque o esforço humano no progresso intelectual é necessário para complementar a revelação divina. Por isso que eu abri com aquela frase da Gênesis, que é desse item do caráter da revelação espírita, que diz que ao espiritismo sem a ciência faltaria a comprovação. Não é que o espiritismo fosse prejudicado sem a ciência, mas faltaria esse elemento de corroboração, que é como se chama na ciência quando algo é confirmado. Então, os espíritos não podiam antecipar as coisas
que haveriam de vir de acordo com o progresso. E aí a gente lembra de outro estudo que vocês já tiveram, que diz que o Espiritismo veio na época certa, predita pelo Cristo, no momento de amadurecimento intelectual da humanidade, porque ele precisava do contributo da ciência para ser comprovado, para ser corroborado, para que anulasse todo o misticismo, todo o sobrenatural. Então, eles respondem que há, sim, seres que nascem espontaneamente, e a gente vai entender de que se trata esse espontaneamente mais à frente, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então, não surgia do nada ao acaso, como alguns partidários da teoria da geração espontânea defendiam. E voltando um pouco para analisar essas questões, quando Kardec pergunta quando começou a vida na Terra, e os espíritos dizem que no começo tudo era o caos, que os elementos estavam em confusão, e quando de onde vieram os seres vivos, dizia que a Terra lhes continha os germes, que os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formavam os germes de todos os seres vivos, a gente tem que lembrar da aula da semana passada, quando a Andréia apresentou a formação, né, da Terra, e mostra que no estado primitivo, e aí eu tomei licença de utilizar os slides que ela usou na semana passada, na aula passada, mostrando que no estado primitivo do globo, a massa incandescente começa a esfriar, e, em consequência desses resfriamentos, os elementos formaram novas combinações. Os elementos que estavam esparsos, porque a temperatura era muito alta, vinda do centro da Terra, impedia que esses elementos se combinassem. Que elementos eram esses? Elementos que a gente aprende que existem, que a gente aprende lá na aula de Química, que formam a matéria de todos os planetas, hoje já se sabe. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, outros metais, todos esses elementos, eles estavam sim na natureza, mas estavam volatizados, espalhados por conta da temperatura que era muito alta, era uma nebulosa incandescente. A partir do momento que a nebulosa começou a se esfriar, as combinações puderam ser feitas. E isso, bilhões e bilhões de anos acontecendo. Lembra que ela explicou? E aí veio o resfriamento, né? Teve como efeito a solidificação da superfície exterior, formando uma crosta resistente. A liquefação de algumas matérias, que estavam em estado de vapor, mas aí começou a se esfriar e os elementos começaram a se liquefazer, virar líquido. E aí, a seguir, vieram as águas, esse a seguir é muitos bilhões de anos, porque o oxigênio e hidrogênio não conseguiam se combinar virando água, porque da mesma maneira que eles viravam água, a temperatura quente fazia com que a água evaporasse e virasse vapor. Então, só no momento do resfriamento é que a água conseguiu se estabelecer, caindo, virando líquido, o que passou a acontecer no finalzinho do período de transição. Esses gases eram tão densos na atmosfera do planeta que não dava para ver a luz do Sol. Quando eles começaram a cair, liquefazer, se acumular no solo, na crosta que se formava e nas águas que estavam conseguindo já ficar líquidas porque a temperatura estava se diminuindo, o Sol começou a aparecer. Então, os raios de sol começaram a aparecer. E, então, isso começou a ser criado um campo propício, um caldo propício, para que esses elementos orgânicos começassem a se combinar. Então, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio que estavam na atmosfera em forma de vapor, começaram a se combinar. Oxigênio e hidrogênio viraram água. As águas viraram, né, os lagos, os rios, né, os oceanos, já conseguiam ficar em estado líquido. Nitrogênio, oxigênio, carbono começaram a se combinar
no fundo dessas águas, que é a base da substância orgânica, então a química orgânica. Então, por isso que ele diz que estava o caos. Passado um momento, os elementos começaram a se organizar, criando condições propícias para o surgimento da vida orgânica. Veja que nós já estamos falando de matéria, né? De combinação de elementos materiais. Interessante destacar que a Gênese foi escrita em 1862, não me lembro agora, alguém coloca para mim no chat, por favor, quando a Gênese foi escrita. E isso aqui, essas conquistas da astronomia, estavam bastante recentes. Muito do que a astronomia descobriu até depois do que a Gênese disse. Então, vamos ver, 1865, obrigada, Rogério. Então, muito disso aqui foi descoberto antes, né, da codificação, em paralelo à codificação, mas muita conquista foi depois. Mas Kardec estava lá, os espíritos trazendo para ele, e muito antes, porque eu falei da Gênese, não, mas isso aqui está no livro dos espíritos, então 1857. Em 1857, os espíritos já traziam essas informações que a astronomia respaldava e outras que a astronomia iria confirmar tempos depois, mostrando que o espiritismo não vem contradizer a ciência, mas que muitas das vezes ele tem que falar de uma maneira genérica para que mais à frente a ciência corrobore, a ciência comprove. Então, eles vão mostrando, né, a explicação da doutrina espírita para a formação dos seres vivos, ela está de acordo com o que a ciência fala sobre as condições da Terra para o surgimento da vida orgânica. Antes dessas condições de resfriamento, liquefação dos compostos, né, formação da água e condições de temperatura e pressão ideais para que os elementos se juntassem, formassem elementos orgânicos, não podia ter vida na Terra. A ciência prova isso, e o Espiritismo já vinha muito antes, mostrando que era assim de fato, deixando a ciência comprovar. E aí, dando sequência a essa ordem de informações que os Espíritos vêm trazer, e muitas das vezes se antecipar às conquistas da ciência, lá na Gênese a gente vai ver que Kardec vai trazer as informações de que o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada, de certo modo contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie, animal e vegetal. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. Combinando-se, eles formam corpos compostos. Peraí, eu pulei alguma coisa aqui. Tá, esse slide tem que ser lido antes. Eu mudei aqui e troquei a ordem, mas não faz mal. A química considera elementares umas tantas substâncias: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cloro, iodo, fósforo, enxofre, flúor, enxofre, fósforo, né? Metais, etc. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizadas, como nós falamos, em seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas, porém, no ar se encontravam, no estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares, aquilo que a gente aprende na aula de química. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo.
Combinando-se, elas formam os corpos compostos, óxidos, ácidos, bases, sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão, de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente, em pequenas quantidades, nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala, no grande laboratório da natureza. Então, eu não quero que vocês decorem tudo isso aqui. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: a Gênese apresenta a ideia clara de como foi a formação primária dos seres vivos. Os seres vivos, nos seus diversos reinos e nas suas diversas espécies, eles não apareceram prontos como estão hoje, como a gente vê. Então, eles surgiram em nível molecular, em nível de combinação de substâncias orgânicas no fundo das águas. A água se fez líquida, o nitrogênio com oxigênio, carbono, e o oxigênio, já falei, nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio, que são base para todas as substâncias orgânicas, que são base para os seres vivos, que a química orgânica estuda, eles tiveram condições adequadas de temperatura e pressão, como os químicos falam, né, nas CNTPs, né, condições normais ou naturais de temperatura e pressão, tiveram condições de começar a se arrumar, uma moléculazinha aqui, uma moléculazinha ali, lá no fundo das águas, e a partir daí é que surgem os seres vivos. Então, não surge um carneiro num ponto e o homem no outro ponto, a bactéria no outro ponto. O ponto de partida é a combinação desses elementos que estavam na atmosfera, e quando as condições ideais se deram, eles puderam se organizar. Isso muito automaticamente. Só que não automaticamente ao acaso, automaticamente pelo determinismo divino, porque a providência divina criou as leis, mediante a qual um elemento químico tem afinidade pelo outro e não tem afinidade por um terceiro. Isso, as leis foram criadas pela providência divina, são leis de Deus. E aí, pelo determinismo divino, no momento certo, isso começou a ocorrer. Veja que nós estamos ainda falando em nível material. Estamos falando de matéria que se organizou dado o momento certo. Isso a Gênese apresenta. Mas quando a Gênese apresenta isso em 1865, a ciência nada falava ainda sobre isso. A ciência estava lá tentando provar que não existia geração espontânea. Tá? Tinham lá uma meia dúzia de livres pensadores, como o médico Francisco Redi e como o padre, o monge Lázaro Spallanzani, tentando fazer a experiência para mostrar que não era espontâneo, que tinha que ter um ponto de partida, e não estavam conseguindo êxito em provar isso, porque não tinham uma informação definitiva sobre isso. Visto que são os mesmos elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente em dadas circunstâncias as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras pela reunião de moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. E aí, a gente lembra, né, mais uma vez cita, sempre fazendo essa correlação da época certa em que o Espiritismo vem, porque ele precisaria do contributo da ciência, que estuda as leis de Deus, porque as leis físicas são leis de Deus, então as ciências biológicas estudam as leis da biologia, que são leis de Deus, só que são leis físicas, não são leis morais. A física, como disciplina, estuda as leis da física, que são leis de Deus. Então, era o momento da descoberta das leis de Deus, mas no campo da matéria. Era a época certa que o Espiritismo precisaria vir, porque senão não conseguiria explicar aquilo que ele tinha que explicar.
e por isso ficaria conosco para sempre, como disse Jesus, com o advento do Consolador. Então, e aí lembrando também que Deus sempre envia à Terra reveladores que vêm apresentar aspectos das suas leis. E aí, em 1920, por aí, esse carinha aqui, ó, o Alexander Ivanovich Oparin, que era um bioquímico russo, ele apresenta a teoria de Oparin sobre a origem da vida. E ele diz exatamente aquilo que a Gênese já dizia em 1865, que não tinha sido do nada, como geração espontânea, mas também não tinha sido em 6 dias, como se Deus fosse um mágico com a varinha, fazendo aparecer coisas prontas do nada. Isso não diminui em nada a majestade de Deus, a sua infinita inteligência, mas mostra que ele rege o universo por leis naturais e perfeitas. Então, ele diz que a vida teria aparecido gradualmente a partir do surgimento de substâncias complexas da Terra primitiva, da matéria inanimada. Aí você poderia dizer que era a biogênese, porque a matéria inanimada, o nitrogênio, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, que eram matérias inanimadas, eles se reuniram em condições propícias e criaram um ser orgânico, um ser vivo. Nesse sentido, sim, é uma geração espontânea. A teoria de Oparin aproveitou o conhecimento da astronomia, a partir do qual se soube que as atmosferas dos outros planetas e estrelas existem substâncias como amônia, metano, hidrogênio, que servem como substrato para obter nitrogênio, carbono e hidrogênio, respectivamente. Materiais que, juntamente com o oxigênio da água e a atmosfera, teria servido como matéria-prima para a vida. A atmosfera primitiva era composta por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que se ligavam formando compostos amônia, NH3, metano, CH4, hidrogênio, H2, vapor d'água, H2O. Nessa época, ainda não havia o gás oxigênio, O2, e nem o nitrogênio, N2, que seria sintetizado a partir das plantas, da liberação das plantas e também das algas que liberavam, né? das cianofícias. Com o ciclo de chuvas e tempestades, havia muitas descargas elétricas. Essas descargas atuavam sobre as moléculas, promovendo ligações químicas, formando moléculas mais complexas, como os aminoácidos. Então, olha como é que surgem os aminoácidos, a partir dessa atmosfera primitiva. É aquilo que os espíritos dizem a Kardec, na questão 44, quando ele fala que a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para desaparecer. Então, em 1920, que ele apresenta essa teoria, ele vem corroborar o que o Livro dos Espíritos falava em 1857 e que a Gênese falava em 1865. Isso é fabuloso, não é? Que atesta aquilo que a gente aprende da doutrina espírita, que anda par e passo com a ciência. Só que chega um momento que a ciência diz, basta, não consigo andar mais. E o espiritismo continua avançando até que a ciência dá uma corridinha e consegue acompanhá-lo. Então, é isso que acontece, foi isso que aconteceu. A Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, e no início a sua temperatura era muito elevada. Isso é a teoria dele, que corrobora tudo que já tinha sido dito antes. O resfriamento e a solidificação da crosta ocorreram mais tarde, por volta de 2 bilhões e meio de anos. As temperaturas do planeta iam diminuindo gradativamente, com isso a água que evaporava se condensava na atmosfera e caía novamente, sob a forma de chuva, que evaporavam novamente, pois as temperaturas ainda eram muito elevadas, e nessa época aconteceram as tempestades torrenciais todos os dias, durante milhões de anos. Parece que ele copiou o texto da Gênese, né? Mas ele não copiou. Ele era um espírito reencarnado, provavelmente, reencarnado com a tarefa de fazer essa revelação, de trazer a público, no momento certo, essa informação, que hoje é a informação vigente na ciência sobre a origem da vida na Terra. Com o resfriamento da Terra, começou a formação das águas alagadas, a exposição das rochas. Essas imensas áreas alagadas deram origem aos oceanos. A água da chuva arrastava os compostos para as rochas. O calor das rochas promoveu ligações químicas entre as moléculas presentes, originando proteinoides, cadeias de aminoácidos, etc.
Essas moléculas, conforme a temperatura da Terra ia diminuindo, iam se tornando mais complexas e fazendo cada vez mais ligações, transformando a água dos oceanos em grandes sopas orgânicas, que a gente vai poder aprofundar mais essa complexidade quando a gente for estudar a evolução. A gente não vai falar de evolução hoje, vai estar falando da origem da vida. Então, surge aqui, e a partir da evolução, os seres cada vez mais complexos vão se formando. As proteínas formadas deram origem a um aglomerado até formar os coacervados. Em algum momento dessa evolução, os coacervados evoluíram e adquiriram a capacidade de se alimentar e se reproduzir, dando origem a um ser vivo primitivo, muito simples. Aquele ser vivo que se movimentava no início no fundo das águas, né, por pseudópodes, lembra? Tipo uma geleca, a gente aprende isso na aula de ciência, mesmo nas primeiras séries, né? Que se dividiam por bipartição, ele era um, aí começava a se dividir e formava dois, aí de dois formava quatro. Então, aqueles seres muito primitivos, aquelas amebas, aquelas bactérias, né? Então, forma a partir desses coacervados. Então, é isso que os espíritos dizem quando eles falam que no começo tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar e apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Estava lá em 1857, os espíritos apresentando, mas só os espíritas sabiam disso. Aí, quando o Oparin vem e apresenta a teoria, todos passam, de uma forma ou de outra, a saber sobre isso. E aí, a gente está falando isso tudo aqui, dando a ideia de que isso é tão natural que dá a impressão que foi ao acaso. Mas não foi ao acaso. A providência divina estava regendo isso tudo. Os arquitetos espirituais, colaboradores de Jesus na formação da Terra, estavam regendo tudo isso. E, através do determinismo divino, essas coisas iam acontecendo naturalmente, porque a lei natural é a lei de Deus, como os espíritos dizem. E aí, a gente recorre a André Luiz para introduzir aí o elemento espiritual, porque até aqui a gente só viu a formação da matéria orgânica. A gente não falou de espírito, de princípio inteligente. Mas, no item de espírito e matéria, a gente aprendeu que a matéria precisa do espírito, porque senão ela vai viver em perpétuo estado de desagregação. Lembra que nós estudamos isso? O elemento material é necessário unir o elemento espiritual, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de desagregação. Então, por que pode se dar essa organização toda dos elementos se reunindo, formando uma substância orgânica simples, várias substâncias orgânicas se reunindo, formando uma cadeia de proteínas ou aminoácidos, esses aminoácidos se reunindo, criando os coacervados, esses coacervados assumindo uma estrutura capaz de dar a eles capacidade de sentir o ambiente em volta de si, embora muito rudimentar, mas fazendo com que eles se locomovessem por pseudópodes, se alimentassem por agregação de outras matérias orgânicas que estavam em volta, que é a maneira como os seres que se alimentavam, se movimentavam por pseudópodes, se alimentavam, né, englobando as substâncias. Isso tudo só pode ocorrer porque existia ali o princípio inteligente regendo. Senão, o nitrogênio ia continuar sendo nitrogênio, o carbono ia continuar sendo carbono, e nem isso. Porque ali, na agregação dele, já havia princípio inteligente. Mas essas substâncias vivas, elas tinham que ter ali o princípio inteligente. E André Luiz é que vai explicar isso no livro Evolução em Dois Mundos. Porque a revelação espírita é progressiva. O plano espiritual apresenta o ponto de partida e deixa aos continuadores a tarefa de ir aprofundando. E aí André Luiz vai dizer o seguinte: quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta, a matéria alimentar, acumulada sobre si mesma, ao sopro do Criador da eterna inteligência,
dera nascimento à província terrestre. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, o coacervado, né, que era aquela massa gelatinosa feita de elementos orgânicos, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, ali o princípio inteligente começa a atuar, formando um ser vivo, fazendo com que ali surja um ser vivo, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sobre a ação do calor interno, do frio exterior, as mônadas celestes, que é como André Luiz define, nomeia esse princípio inteligente nessa unidade rudimentar de ser vivo. Então, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que se lhes deriva a existência organizada no globo constituído. Então, a partir daí, essa união do princípio inteligente com essa substância orgânica formada no fundo das águas, essa geleia cósmica, esse coacervado, a ciência chama de coacervado, isso é uma nomenclatura científica, a gente aprende nas aulas de ciência da 7ª série, nas aulas de biologia do 1º ano, não é? Alguém já ouviu falar nisso? Pode ter esquecido, porque não usa, né? É natural, mas vocês já ouviram falar. Então, desses coacervados, quando se liga com o princípio inteligente, com a mônada celeste, é que vai ser o ponto de partida para a formação dos seres vivos, que, através da evolução, irão se complexificar até ao ponto da sua criatura mais complexa, que é o ser humano. Isso é fabuloso, né? Eu acho isso de uma beleza. E aí, onde é que você vê Deus? Você vê Deus através dessas questões, né? Dessa majestade da vida. Vida que deve ser considerada, sob qualquer aspecto. Porque isso é muito lindo, isso é Deus, né? É a inteligência suprema do universo. E aí, para a gente entender o que os espíritos reservaram para a gente sobre geração espontânea, que era o que se acreditava à época que a codificação foi lançada, né? Quem não acreditava em Moisés acreditava na geração espontânea. Kardec diz assim, é natural que se pergunte por que não mais se formam os seres vivos nas mesmas condições em que se formavam os primeiros que surgiram na Terra. Sob esse aspecto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este. Formam-se nos tempos atuais seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germes previamente produzidos, pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato de que a experiência comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, conservam latente a vitalidade durante um longo tempo, até que circunstâncias desfavoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas, do reino vegetal e do reino animal, àqueles em os quais a vida começa a despontar e cujo organismo extremamente simples é, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea.
Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produz nas primeiras idades do mundo. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre é fato positivo, logo tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito, que é esponja do mar, anêmona do mar, os quinidários, hoje chamados assim, protozoário, os vermes intestinais e outros, podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e, até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Então, Kardec coloca a questão aqui, que os espíritos passam para ele, dizendo o seguinte: a geração espontânea existe com relação às espécies simples, que a gente viu lá, que se formaram através da ligação química dos elementos orgânicos, formando os coacervados e aí criando as substâncias muito simples, as amebas, as bactérias, aquelas substâncias, aqueles bichinhos, né? A gente não deve chamar de bicho porque não são animais. Ele coloca ali vegetais, mas depois a ciência mostrou que não eram vegetais. Existe um reino específico para cada um. Tem o reino monera, que é das bactérias, tem o reino protista, que é dos protozoários. Mas esses elementos, esses seres vivos bem simplesinhos, que se reproduziam dividindo um mesmo no meio, virando dois, ou brotando como o quinidário, a esponja do mar, a anêmona do mar, eles se formavam a partir de geração espontânea, nesse sentido. Mas os elementos, os seres vivos complexos, não. Mas a Gênese não diz como eles se eram gerados, porque precisava ainda o fio condutor. Até que ele seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. O espiritismo não podia se antecipar à ciência, mas eis que a Gênese foi em 1865, essas questões foram escritas muito antes, porque a gente vê que tem questões como essas no Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Mais à frente, a gente vai ver que a ciência apresenta o elo, o fio condutor, e dá um ponto final nessa questão, respondendo à dúvida. Por que não surgem, por geração espontânea, um cavalo, um elemento, um ser humano, um ser vivo mais complexo? Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo o carvalho sair da glândula, da semente, também chamada de bolota, quem pode afirmar que não existe um laço misterioso entre o pólipo, um elementozinho lá da água, né, tipo uma esponja do mar, uma hidra marinha, e o elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas incontestes. E aí esse lugar chegou. Antes disso, houve a refutação da teoria da geração espontânea daquele jeito que ela era apresentada, né? Como receita para formar rato, receita para criar carneiro. Quem deu ponto, a experiência definitiva que deu basta foi Pasteur. Pasteur fez uma experiência que eu não vou me aprofundar aqui por conta do tempo, depois vocês pesquisem, porque é fácil de encontrar, mostrando que se você deixasse caldo de carne estragado num canto, ele não formava rato nem mosca. Eles atraíam ratos e atraíam mosca. E aí ele fez uma experiência mostrando que ratos não surgiam sozinhos, espontaneamente, nem moscas. Eles surgiam a partir de um elemento pré-existente. No caso dos ratos, eles eram atraídos pela substância. No caso das moscas, eram atraídos, colocavam as larvas, que eram microscópicas, mas que se evoluíam, metamorfoseavam ali e viravam moscas. Então, depois vocês procurem a experiência de Pasteur,
que foi a refutação da teoria da geração espontânea. Mas a teoria do surgimento dos animais, dos seres vivos simples, a partir de moléculas orgânicas, ela continuou sendo válida, mas não para o surgimento de seres complexos, como a teoria da geração espontânea queria fazer crer. E aí, em 1859, Charles Darwin vem falar sobre a origem das espécies, mostrar o elo de ligação que ele falou entre esses seres simples, surgidos lá no fundo das águas, por reunião dos elementos orgânicos simples, até a situação complexa do homem, né, do ser humano complexo. Então, Charles Darwin vem mostrar que as espécies descendem sempre de um ancestral comum e que elas vão evoluindo, se tornando mais aptas a viver no planeta a partir do mecanismo da seleção natural. 1859 é quase na época da divulgação da doutrina espírita, 1857, 1859. Mas ele já sabia disso há muito tempo. Ele já vinha estudando Charles Darwin, que era um naturalista, geólogo e biólogo britânico. Ele vinha estudando essas questões há bastante tempo na Inglaterra, mas estava receoso de publicar os seus estudos porque ia causar a comoção geral. Ele ia mexer com os religiosos, que ia tirar o caráter sagrado da formação do homem, e ia mexer com os cientistas da época, que estavam defendendo a geração espontânea. Então, ele ficou um tanto quanto calado. Em paralelo a isso, tinha um outro ser lá, um outro companheiro, o Alfred Russel Wallace, que é naturalista, geógrafo, antropólogo, biólogo britânico, que estava estudando a mesma coisa. Inclusive, o Alfred Russel Wallace foi espírita, criou a Sociedade Britânica de Espiritismo, teve grande participação na divulgação do espiritismo na Inglaterra. Então, eles dois estavam estudando juntos e eram amigos. Aí, um dia, o Wallace mandou para o Darwin os seus escritos, e o Darwin viu que era a mesma coisa. E aí resolveram juntos, os dois, apresentar a tese na academia mais conceituada da Europa, e aí Darwin levou adiante os estudos. Existe uma polêmica com relação a isso, mas polêmicas à parte. Darwin tinha a tarefa de dar divulgação a isso, né? Mostrando que os elementos simples surgiam lá por aquele mecanismo que você pode chamar de seleção natural, de seres simples, mas os seres simples iam evoluindo e os mais aptos iam conquistando os espaços. A gente vê lá que os animais saíram da água quando a terra ficou seca, e aí eles começaram a se adaptar à terra seca, e assim sucessivamente havendo uma evolução. Então, juntamente com Alfred Russel Wallace, Darwin estabeleceu a ideia de que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum, é a primeira lei de Darwin, e propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultado da seleção natural, segundo a lei de Darwin, onde os mais aptos sobrevivem e os menos aptos sucumbem, através de mecanismos de mutação que ele atribuía a serem aleatórios, mas que nós sabemos que obedecem às leis de Deus, ao determinismo divino e à providência divina. O seu livro de 1859, A Origem das Espécies, causou um espanto na sociedade e comunidade científica da época, mas conseguiu grande aceitação das décadas seguintes. Então, o espiritismo antecipava essa questão, mas deixou para que a ciência se pronunciasse, para que comprovasse o que as ideias espíritas há muito vinha apresentando. Eu vou falar mais de 10 minutinhos e vou parar para a gente dar sequência na semana que vem e tirar as dúvidas. E aí nós, então, fechamos uma primeira parte do nosso estudo, que é a questão da origem da vida. Ficou mais ou menos fácil de compreender a origem da vida, que veio a partir da uma ligação de moléculas orgânicas muito simples sob o determinismo divino, no momento certo em que o planeta Terra oferecia condições, dado o seu resfriamento, dado a sua acomodação, depois de ser uma nebulosa incandescente que se formou, que se soltou, né, da grande nebulosa,
e deu condições a surgir. Tudo isso baseado no planejamento divino, sob a orientação de Jesus, o governador do planeta, e dos arquitetos espirituais. Então, a vida surge a partir de elementos muito simples e que vão evoluindo, se tornando complexos, dado ao desiderato do nosso planeta, que era de receber um ser mais complexo do ponto de vista orgânico, que viria habitá-la e, de certa forma, atuar sobre os demais seres, que a gente vai ver na semana que vem em continuidade. Então, já conseguimos mais ou menos entender esse primeiro objetivo, que era a origem da vida na Terra. E aí a gente, antes de encerrar, a gente vai falar sobre o surgimento do homem. Fizemos lá uma viagem de milênios, saímos lá da mônada celeste, do coacervado, fizemos todo o processo que Darwin relata de evolução e seleção natural e chegamos ao homem, ao ser humano. Isso se deu no período pós-diluviano. Uma vez estabelecido o equilíbrio da superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso, consolidado o solo assumiu uma colocação mais estável, o ar purificado se torna apropriado aos órgãos mais delicados, o sol brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante, mais vivificador do que da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira, tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que viria habitar. Apareceu então o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. O homem só teria existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes dessa época? O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de não se ter achado vestígio autêntico de sua existência no período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. Então, esse dilúvio aqui, esse período diluviano, a Andréa explicou na semana passada. Não é o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé foi um fenômeno isolado em uma parte do planeta, que, não se conhecendo que o planeta tinha outras partes, achou-se que era no planeta inteiro. O período diluviano aqui é um período geológico que a Terra passou, que foi um período de grandes águas e com uma série de características. E antes desse período, não se achou o vestígio do surgimento do ser humano. E aí Kardec fala, se houve, foi muito simples, muito rapidamente, não deixaram vestígio, nem da sua presença com fósseis, nem da sua ação através de utensílios, instrumentos. Só se tem a ciência, só tem notícia do surgimento do ser humano nesse período pós-diluviano. Então, isso não interessa muito a gente, se foi pré-diluviano, se foi diluviano, se foi pós. Interessa é que, no momento em que o planeta tinha condições, a providência divina estabeleceu o surgimento do homem e da mulher, do ser humano. O que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no final do período, bem pouco, então, há de ele ter se multiplicado. Ademais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Eu confesso que eu não avancei no estudo das recentes descobertas, que ele fala que essas recentes eram do século XIX, eu não sei hoje o que a ciência, o que a geologia diz, o que a antropologia ou a arqueologia diz sobre isso. Mas isso não é um ponto patente da nossa
da nossa aula de hoje, né? Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a esboçar-se. Pode-se, então, portanto, considerar-se caracterizada a sua presença nesse período. Deixa eu ver se dá para avançar só mais um pouquinho, só vamos até 8h40. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. E aí Kardec está falando aqui sobre a hipótese da origem do ser humano. Nada aí há de impossível. Bem, pode dar-se que corpos de macaco tenha servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que do corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, ele teria achado um já pronto. Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores de enxerto. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. E aquilo, então, era a hipótese que a Gênese apresentava em 1865. Mas voltemos a Darwin. Darwin vai falar, nos seus estudos sobre evolução, que, na realidade, o homem não veio, o homem tal qual conhecemos, não veio do macaco diretamente. Não foi assim, tinha um macaco, o macaco pariu um homem. Não foi assim. A ciência ainda não explica como foi, o tal do chamado elo perdido, que ainda não foi apresentado. Mas o que que Darwin apresentou e que foi base para os estudos atuais e que é o que se defende atualmente, é que o homem e o macaco possuem uma mesma ascendência, a partir da qual estas e outras espécies se desenvolveram ao longo do tempo. Contudo, isso não quer dizer, conforme muitos afirmam, que Darwin supôs que o homem é um descendente do macaco. Em sua obra A Origem das Espécies, ele sugere que o homem e o macaco, em razão de suas semelhanças biológicas, teriam o mesmo ascendente comum. Então, o homem e o macaco, os primatas humanos e os primatas não humanos, teriam um ascendente comum, a partir do qual esse elo, né, entre o primata humano e o não humano surge, e aí, ainda uma vez mais, de acordo com o determinismo divino, a partir do momento em que a Terra se acha em condições, a partir do momento em que o princípio espiritual já pode ser chamado de espírito enquanto individualidade, que a partir daqui até aqui ele era princípio, não era uma individualidade, era espírito enquanto princípio inteligente. A partir do momento em que ele já fez pelo processo evolutivo toda a soma de progresso, de experiência, de fixação, de aprendizado que ele precisava para se caracterizar uma individualidade, e aí ele passa a ser espírito enquanto individualidade, e aí ele assume alguns atributos, como conquista alguns atributos, como a consciência de si, que os primatas não humanos não tinham, a consciência da existência de Deus, que eles também não tinham, o livre-arbítrio muito rudimentar, mas já é um atributo conquistado, o raciocínio, o pensamento contínuo, porque o pensamento era fragmentado, então o pensamento contínuo, raciocínio, e ele começa a discernir através das experiências, começa a criar a partir de um aprendizado que ele fez nos reinos inferiores, ele começa a criar ideias novas a partir de ideias aprendidas anteriormente. Isso faz com que ele comece a raciocinar, comece a discernir, a separar o que é bom e o que não é,
e a partir das encarnações esse discernimento avança mais. Mas isso é questão para a aula de evolução. Só para mostrar que a partir de determinado momento definido pela providência divina, esse primata não humano vai ter um primo, digamos assim, um primata humano que vai gerar os primeiros hominídeos, que é como a ciência chama, né, esses precursores do homem. E isso é o que a ciência apresenta hoje, que a doutrina espírita apresenta também, com a diferença de que a ciência diz que isso se deu ao acaso, através somente do processo da seleção natural, das mutações aleatórias que levaram à seleção natural. E a doutrina espírita vai dizer que essas mutações são de acordo com o determinismo divino, não são aleatórias, são providenciais. E essa é a beleza da doutrina espírita, é aí a ação do espírito sobre a matéria. Na semana que vem, a gente continua falando disso, falando do nosso Adão, porque aí, já falando do surgimento do homem, a gente vai entrar numa outra história, que é: o homem surgiu a partir de Adão ou o homem não surgiu a partir de Adão? E aí não percam os próximos capítulos, né? Vamos parar por aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas que podem ter sido anotadas aí. Deixa eu dar a vocês a possibilidade de falar, mas não falem todos ao mesmo tempo, por favor. E vocês já estão com a palavra. E eu não sei se tem pergunta no chat, se vocês vão fazer. O Rogério está acabando de me dizer aqui que a Gênesis não foi em 1865, foi em 1868. Eu ia falar 1868, mas eu fiquei na dúvida. Mas isso não interfere no nosso raciocínio, não. Tá? É só para vocês saberem que foi antes da ciência apresentar todas essas ideias que hoje são sancionadas pela lógica e apreciadas pela razão. João, tem a palavra. Nós vamos ficar com 15 minutos para perguntas, e se tiverem formulado muitas, fica para a semana que vem. O que falta para você para terminar o capítulo? Falta o povoamento da Terra, Adão, falta falar de Adão e falta falar da diversidade das raças, né? Das várias raças que geraram as várias etnias como a gente conhece hoje. Então, tá bom. Dá para o pessoal, inclusive, elaborar perguntas, se não conseguirem fazer. E também nós vamos deixar que as pessoas façam perguntas verbalmente, tá bom? Sim, já tem a palavra, já podem desmutar. Então, quem foi que ficou no chat? Não, nós acabamos não colocando ninguém, porque eu fiquei esperando a Alessandra entrar, mas aí eu comecei a falar, não deu mais para pedir. A Alessandra quer cumprir a sua destinação, que sempre é você? Boa noite, sim. No momento não tem pergunta. Tem uma pergunta, sim, do Rogério, acabou de entrar aqui. Ele está dizendo o seguinte, que hoje ele entendeu mônada divina, mas ficou com uma dúvida, se esse princípio... ele botou mônada divina. Mas ficou com uma dúvida se esse princípio espiritual veio de outros mundos ou surgiram aqui também. Bem, com relação aos seres simples, dos conservados, você tinha aqui o princípio inteligente e tinha o princípio material. Ele não veio elaborado. Quando Kardec pergunta, os espíritos dizem que o princípio espiritual vem de outros planetas, isso muitas das vezes é utilizado nos assuntos quando se fala da evolução do homem, da individualidade como espírito, e são questões que a gente vai aprofundar ainda no tempo certo. Então, não há motivo para terem vindo de nenhum planeta, considerando que o princípio inteligente e o princípio material estão no universo inteiro. São os dois elementos do universo. A Terra estava em formação e ali na formação da Terra você tinha o princípio inteligente e o princípio material. Se veio da Terra, se veio de outro planeta elaborado, não há
alusão a isso na codificação, nem nos estudos subsequentes, dos quais André Luiz é autoridade no assunto. Não sei te dizer. Mas nada impede de que sejam da Terra, porque você tinha aqui, circundando, digamos assim, a Terra, o elemento inteligente e o elemento material, a receita do bolo, né? O ingrediente da receita do bolo, né? Não sei se o João quer acrescentar algo em relação a isso. Nada impede que a providência divina tenha promovido a vida para cá do princípio espiritual um pouquinho mais elaborado. Sim, exatamente. Não impede. Do mesmo modo que vieram os exilados, já tinha aqui os espíritos numa condição que dava para eles reencarnarem aqui. Então, nada impede. Exatamente. Questões para a gente investigar quando chegar lá, Rogério. Eu já tenho uma listinha das coisas que eu preciso checar. Essa é uma delas. O Rogério só vive na sombra da árvore. Alguém quer fazer pergunta diretamente? Por enquanto não tem mais no chat, não. Se alguém quiser abrir o microfone. Eu só vou explicar melhor o que eu não entendia, porque quando falava em mônada divina, eu pensava que era assim, uma matéria que vinha, entendeu? Aí você explicou muito bem, e de caramba, eu pensei muito tempo que era tipo uma matéria, uma fosse uma bolinha, uma massa de bolo. Uma bolinha. Mas é muito bom estudar, que você aprende diferente, muito bom. A gente não sabe o que mas matéria não é. Mas deu uma ideia muito boa, quer dizer, eu entendi errado. Quer dizer, tá bom. Todo mundo com cara de muito inteligente, mas ninguém pergunta nada. Deixa eu, só sobre essa questão da mônada, de qualquer forma, havia condições já no planeta, né? Para se ela foi formada aqui ou se veio de outro, mas se ela foi formada, havia condições já, não é isso? Sim, exato. Tá. Então, dava para falar mais 10 minutos. Não, mas também não ia esgotar. Olha, o assunto foi apresentado de uma forma muito clara, mas é óbvio que nós estudamos muito pouco isso. Nós que estamos acostumados a estudar a evolução e vasculhamos nos livros para encontrar alguma coisa, temos uma ideia mais já consolidada de tudo isso. Mas tem que ser assim, do jeito que foi apresentado mesmo, tá bom? Não, é interessante desse estudo é que corrobora todos os outros princípios da doutrina, e mostra que a ciência vinha ter o seu papel, que o Espiritismo veio no momento certo. Como é que Jesus ia explicar isso? Né? Na segunda revelação, né? Não tinha que ter o progresso da ciência, que é divino também, a lei de Deus, né? Então, isso tudo é fabuloso, a gente ver isso. Tem que juntar esse material com espírito e matéria, e depois virar o capítulo Progressão dos Espíritos, que a gente vai, de novo, voltar. Então, de tanto falar, vocês vão fixar tudo isso. E a gente vê também assim, como determinados espíritos reencarnam com tarefa. Você vê que o Darwin estava lá estudando no canto dele, sem falar com ninguém, o Wallace estava lá fazendo no canto dele, e um manda para o outro, olha só o que eu estou achando, não, eu estou achando a mesma coisa. E aí eles resolvem apresentar juntos, né? Mas a tarefa do Wallace era outra, ele seguiu a tarefa espírita, e o Darwin tinha a tarefa do sábio, né? do cientista, mas o plano espiritual, na hora certa, envia a informação certa pelo revelador certo, né? O Oparim também, quando manda, quando fala e faz, aí depois eu não citei o Haldane, sei lá como é que se fala o nome do cara,
que foi quem pegou a experiência de Oparin e reproduziu em laboratório. Ele criou as condições da Terra primitiva, né? Aquele caldo morno com as substâncias orgânicas, com descarga elétrica, e conseguiu criar um coacervado. Ele não conseguiu criar um ser, porque faltou a mônada celeste, né? Faltou o princípio inteligente ali. Mas ele conseguiu, do ponto de vista orgânico, provar que organicamente foi assim que aconteceu. E parece que ele copiou da Gênesis, mas ele não copiou. A tarefa dele era apresentar isso. Darwin não foi pioneiro. Antes dele, nós tivemos 2 pesquisadores. Eu estou tentando lembrar do nome, não consigo. O Wallace foi um deles, o Alfred Russel Wallace, que foi o espírita. E tinham outros que estavam pesquisando também essa questão. Aquela questão que você lembrou, a questão do Darwin, você lembrou? Ele tinha grande receio de publicar, porque ele tinha medo do que ia causar com relação à própria formação da Igreja Católica. Sim, então, ele segurou muito tempo, né? A publicação, que a pesquisa dele é vasta, né? Ele andou por vários lugares, mas pelo medo e o receio, ele segurou muito. Tá bom, gente. Então, vamos orar para terminar. E a semana que vem tem mais, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo muito por termos acesso a tantos conhecimentos que não estão chegando a todos que deveriam aceitar a doutrina, estudar a doutrina. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo que nos enriquece, que nos ajuda a subir mais um degrau de conhecimento. Possamos continuar a pesquisar, continuar a estudar o assunto, para que nesta reencarnação alcancemos todo aquele programa que nos foi apresentado antes de reencarnarmos. Enquanto aqui estivermos, Senhor, lutaremos para alcançar o conhecimento necessário, que no nosso retorno ao mundo espiritual no futuro, possamos chegar com a bagagem espiritual que nós programamos retornar. Fique em nossos corações hoje e sempre, Senhor. Que assim seja.